Está no ar o Notícias do Campo, com as principais informações do agronegócio. Hoje você vai ver. Falta de carne de cordeiro no mercado nacional deve se agravar com a chegada da Copa. Especialista fala sobre o cenário das exportações agrícolas e as expectativas para este ano. O projeto ajuda agricultores a ganhar espaço para o plantio de hortaliças. No Mistura Caipira vamos ensinar uma receita nordestina, o baião de dois. E no Viola Caipira, nossa equipe bateu um papo com o cantor e compositor Renato Teixeira. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Olá, muito boa tarde para você que acompanha o Notícias do Campo. Primeiramente, muito obrigado pela sua audiência. E o assunto que a gente começa o programa de hoje é a falta de carne de cordeiro no mercado nacional. A procura pelo produto cresceu nos últimos anos, mas a quantidade que é produzida no Brasil atualmente não consegue atender essa demanda. E a situação deve se agravar com a chegada da Copa do Mundo. Há 3 anos, Hélio decidiu apostar na criação de ovinos. Numa área de 14 hectares, em Araçatuba, ele mantém um rebanho com 300 matrizes. De acordo com o produtor, o mercado é atrativo e oferece vantagens. Entre elas, o preço da arroba, que ultrapassa R$200. Pela área que você dispõe, é uma criação, uma atividade que pode ser tanto desenvolvida em grandes propriedades quanto em pequenas. Então, para uma pequena propriedade, foi o fator principal para mim optar pela ovinocultura. No Brasil, existem áreas para a expansão do rebanho de ovinos e também demanda por carne de cordeiro. Mas o crescimento do setor ainda esbarra em algumas dificuldades técnicas no manejo dos animais. Precisa de uma continuidade em treinamento, principalmente de mão de obra, que é escassa nesse ramo de atividade. Em todo o país existem cerca de 18 milhões de ovinos. No estado de São Paulo são cerca de 550 mil animais. Na região de Araçatuba, os criadores mantêm juntos um rebanho de quase 50 mil cordeiros. O mercado é promissor na visão dos especialistas, mas tem crescido a passos lentos. Pelo menos 60% da carne consumida no Brasil vem de países como o Uruguai, um dos maiores produtores da América do Sul. Quem tiver produto, quem tiver o cordeiro para se vender, tanto agora na Copa do Mundo como durante o ano inteiro, ele tem resultado financeiro, porque é um produto procurado pelo consumidor. Ela é tanto mais leve, como ela é mais saudável, é uma carne assim que a pessoa às vezes ela tinha uma ideia de um gosto muito forte, hoje ela já não tem esse gosto tão acentuado, é uma carne que o pessoal cada vez mais está procurando consumir ela. Tanta procura tem tornado o produto um artigo raro no mercado nacional. Em muitas regiões, a carne de ovino já não é suficiente para abastecer toda a demanda. E a situação deve se agravar ainda mais com a chegada da Copa do Mundo no Brasil. Nós vamos ter uma entrada de estrangeiros e esses estrangeiros nos países de origem sempre consomem carne ovina. Eu acredito com a festividade, esse pessoal vai querer consumir carne ovina do Brasil, experimentar, e isso vai aumentar muito o consumo da época. E as exportações agrícolas brasileiras cresceram 4,3% do ano passado para cá. O complexo sucro-alcooleiro foi o principal setor, com mais de 9 bilhões de dólares negociados em 2013, seguido de carnes e grãos. E o estado que mais contribuiu para essa estatística foi São Paulo. De quase 100 bilhões de dólares comercializados em 2013 no país, cerca de 21 bilhões saíram daqui. E os reflexos disso recaem diretamente nas regiões Oeste e Noroeste Paulista. Por isso, nós procuramos um especialista em agronegócio para analisar esse cenário de alta e dar expectativas aos produtores para este ano.
O estado de São Paulo vem crescendo já há mais de 10 anos as suas exportações, principalmente o setor sucro-alcooleiro, o complexo carnes e o complexo soja, somado ao suco de laranja e produtos florestais. São os 5 principais produtos de exportação do estado de São Paulo. A nossa região é basicamente complexo sucro-alcooleiro e carnes, mas o estado também tem uma produção muito forte de suco, principalmente suco de laranja, complexos florestais e nos últimos anos o complexo soja, farelo, óleo e o grão vem crescendo consideravelmente. São Paulo está numa logística privilegiada, as suas estradas, os seus portos e a força do campo. Os nossos produtores têm uma competência muito grande, nós temos universidades com grandes pesquisas, então tudo isso somou para que o produtor tenha condições de produzir e também de realizar a exportação. Nós conseguimos a geração de emprego com essas exportações, a renda aumentou bastante. Então hoje o setor sucro-alcooleiro demanda de uma mão de obra especializada, o próprio bovinocultura de corte, o produtor teve que se especializar. Então a nossa região especificamente, nós temos grandes empresas de nutrição animal, produtoras de semente. Então com isso aumenta a renda no campo, possibilitando aí novos investimentos e um círculo virtuoso, onde o campo cresce e com isso as exportações aumentam. O setor sucro-alcooleiro é um setor que tem uma perspectiva interessante, na busca da redução dos custos de produção, mas as exportações devem aumentar, a demanda por produtos é alta. O complexo carne, aves, suínos e carne de boi bovina também deve continuar um aumento considerável, a demanda mundial é crescente. E o complexo soja, a China entra no mercado comprando muito nos últimos anos, então tudo isso deve aquecer as exportações para os próximos anos. Toda produção ela precisa ser planejada, o planejamento é fundamental e a gestão das suas atividades dentro da porteira elas são fundamentais, porque o preço é uma commodity, então um produtor ele precisa produzir muito bem, gerenciar os seus custos e se ele realizar essas tarefas, a exportação vem com uma consequência tranquila. Notícias do Campo vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com outras informações.